Boa noite! Vamos para mais uma live, a terceira live da semana. Então, o tema é o que você ganha. Você não, né? Deixa eu arrumar aqui. O que seu filho ganha sem telas. Boa noite, Miriam. Boa noite, Carla. Vamos todo mundo entrando. Já aperta aqui no aviãozinho. Manda para todo mundo essa live pra gente bater esse papo bem gostoso. Hoje eu convidei a minha amiga Rebeca. Ela é uma super mamãe, professora. A gente frequenta a mesma igreja. Deixa eu ver aqui se ela entrou. Deixa eu convidar ela. Ainda não entrou. O Lu já entrou, o maridão dela. Tá aí. Lu, cadê a Rê? Cadê ela? Vamos esperar ela entrar aqui. Ué, será que ela não tá conseguindo entrar? Bom, vou iniciando aqui enquanto ela não entra. Porque eu escolhi esse tema porque eu vi que toda vez que eu abro caixinha, ela está entrando. Vamos esperar a Rebeca entrar para enviar o aviãozinho. Não, Mira, já vai enviando já. E o pessoal vai entrando, que o Instagram demora para notificar. E oi, Paula. Então, porque eu percebi que nessa pandemia, assim, bom, a nossa geração já nasceu, né, nesse mundo de tela, de celular, de tablet e tal. Só que com a pandemia eu percebi que isso agravou muito. Amei o cabelo. Miriam, não me desconcentra. Olha só, eu amarrei ele porque você falou que eu tava bonita hoje de manhã, com ele preso. Eu falei, então vamos fazer diferente hoje, vamos ficar com ele preso. Então, aí a Rebeca entrou, vou chamar ela aqui. Então, as crianças da nossa geração já estão muito inseridas e isso agravou mais. E agora que a pandemia, a gente está tudo voltando ao normal, né? Voltando para restaurantes, nas escolas, isso ainda ficou com muita sequela, né? E a Rê, que é mãe e é professora, ela percebe isso na sala de aula também. Então, por isso que eu quis, né, convidá-la para estar aqui hoje comigo. Bem-vinda, Rê! Boa noite! Boa noite, tudo bem? Todo mundo me ouvindo bem, me vendo bem? Voltei, esqueci meu fone, que aí eu te ouço mais alto, te ouço melhor. Bora lá, Rê. E Obrigada, aí, viu, por ter tudo aceitado o bem? convite. Tudo ótimo. Imagina! Eu que agradeço o convite, é muito importante a gente falar sobre isso. Estou muito feliz de estar É, aqui. que bom. Rê, quer contar um pouquinho aí da tua história? Vamos começar direto ao ponto? Que os filhos da Vamos. Rê viam telas, hoje não veem mais. Aqui em casa nunca viram. Então eu não passei por essa transformação, né? De vir, nossa, realmente aqui, que a tela agora sem tela tá melhor. Eu não passei por isso, mas eu vejo o relato de outras mães, se eu consigo ajudar e tal, que perceberam na vida delas. E você que viveu essa situação, conta pra gente como foi. Sim. Bom, a minha história começou assim, né? Eu vivi experiências diferentes, né? Porque quando a Larissa nasceu, eu segui a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que é de restringir as telas até os 2 anos, zero telas. Então, eu consegui seguir com uma só, e ela foi ter o acesso a partir dos 2 anos de idade, né? E beleza, até então eu não tinha tanto estudo, eu não fui tanto atrás, né, desse assunto dos malefícios das telas na época. E a Larissa Uhum. consumia televisão, consumia desenhos. Quando o Daniel nasceu, ele acabou tendo contato um pouquinho antes dos 2 anos, porque aí fica muito Por difícil conta você dela. controlar. Como você fala, Uhum. ela já tem 2 anos, ela assiste, você não tem, você fica nesse outro ambiente. Não tem como. Então eu Fica vivi tudo uma junto. experiência, fica tudo junto, né? Vivi uma experiência diferente com ele. Aí, resumindo, né, a caçula nasceu. O que aconteceu? Eu decidi reduzir o uso de telas aqui na minha casa. Então eu passei por Porque isso era grande. quanto tempo?
eles assistiam todos os dias. Eu nunca me baseei no tempo, que eu vejo que muitas famílias se prendem a isso de tempo, né? Ah, 1 hora, meia hora. 2 Eu episódios. sempre controlava por episódio. Controlava ou por episódio. Tava assistindo o show da Luna, por exemplo. Ah, já assistiu 2, já tá bom, né? Então eu controlava dessa maneira. E aí eu decidi reduzir as telas para somente aos finais de semana. Então eu deixava as telas somente aos sábados. Por quê? Eu usava justificativa para eles que no domingo era dia de irmos à igreja. Então domingo, como era o dia do Senhor, nós íamos à igreja, almoçávamos na casa ou dos meus pais ou dos meus sogros, e eu consegui não deixar essa brecha da tela fazer parte do domingo. Né? Eu já fiz esse combinado com eles, então era só os sábados. E o que aconteceu, né, quando eu reduzi? Porque aí eu passei por essa experiência de reduzir. Eu percebia que quando nós tínhamos compromissos, né, aos sábados, muito aniversários, eles acabavam não tendo contato. E aí eu comecei a perceber mudança no comportamento deles, né? E durante a semana eles não pediam? Durante a semana, então, eles pediam no começo, logo que, né, a gente vai nessa redução, mas em pouco tempo eles já param de pedir. Em pouco tempo eles já param. E assim, é válido, e eu sempre compartilho com as famílias que vai existir o período de abstinência. Ele existe o período de abstinência. E o período de abstinência, para algumas famílias, ele é muito difícil. A criança, tem criança que depende se do joga. temperamento, né? Sim, tem criança que bate. Quente, sim, os coléricos aí. Tem criança que chega a agredir o pai e a mãe. A tela libera muita dopamina no cérebro, né? Então é muito prazeroso estar assistindo. Então, realmente, quando você corta, fala, meu, como assim você está acabando com o meu barato? Né? Sim. Claro que a criança vai tentar, de alguma forma, mudar a sua cabeça para voltar a ser como era antes, né? Eu sempre pude, agora não posso mais, né? O que mudou? Para ela não mudou nada, né? Sim. Ela não tem noção. Aí quando a Letícia nasceu, né? Ela nasceu numa quarta-feira. No sábado, ela nasceu dia 13 de janeiro. No sábado, eu liberei para eles ficarem assistindo. E assim, passou um pouco da conta, sabe? Eles assistiram vários episódios seguidos, porque esse é um ponto muito importante que eu acho que é válido eu ressaltar aqui. Às vezes, a gente não consegue controlar. Então, muitas mães falam, não, eu vou limitar, eu vou reduzir. Mas a gente não consegue levar isso à risca, sabe? Sim. Passa do ponto, porque a gente fica numa situação muito confortável. Tá tranquilo para mim, né? Enquanto tá cômodo para mim. Então, passa um pouquinho do limite, né? E aí eles ficaram, quando eu pedi para desligar, foi assim uma cena de horror, porque eles ficaram muito irritadiços, teimosos, fizeram uma cena de birra. E aí eu falei assim, olha, por conta desse comportamento de vocês, no final de semana que vem, no sábado que vem, sem desenho. Eu tirei a tela, né? Eu dei assim meio que um castigo, né? Ó, consequência dessa atitude, sem desenho no sábado que vem. Aí beleza, passou uma semana, eles ficaram sem. E nesse meio termo, nesse período, né? Eu fui estudar e eu assisti uma masterclass chamada Uma Vida Sem Telas. E também uma live do professor João Malheiro, que eu admiro muito, é um educador. Adoro ele. Já fiz live. Ele é maravilhoso. E ele falava sobre o ócio, a importância do ócio. Nossa, e quando eu assisti essa masterclass, foi de uma psiquiatra. Quando eu assisti essa masterclass, Uma Vida Sem Telas, né? E ela falando da questão neurológica, do quanto afeta o cérebro da criança, e juntando com essa live do ócio, eu falei assim, eu sou educadora. Eu falei assim, nossa, isso faz muito sentido. Eu vou tirar as telas, né? E aí, conversando com meu marido, claro, a decisão foi nossa. Nós decidimos eliminar as telas, né? E amanhã, inclusive, nós completamos 10 meses sem telas, né? Mais uma observação que eu também quero compartilhar aqui com quem está assistindo a gente, quem vai assistir depois, né? Muitas pessoas, têm, assim, uma primeira iniciativa de julgar uma pessoa, chamando ou achando que é radical eliminar as telas. Eu ouço direto. Meus próprios pais acham que às vezes eu sou radical. Então, as pessoas falam isso, né? Não, é muito radical. Ou até mesmo famílias que não têm televisão em casa. Eu conheço famílias que não têm nem televisão em casa.
E um dia desses eu brinquei com meu marido. Eu falei assim, nossa, a gente não tá consumindo televisão, a gente poderia vender a nossa. Porque a gente nem liga a nossa televisão, né? Aqui em casa eu também E aí, só o Kaique liga pra ver futebol. Senão também... Então, e aí o que eu compartilho? Que eu gosto de falar isso para as mães terem esse olhar. Que a gente precisa tomar muito cuidado com o julgar o outro. Que a gente precisa entender qual que é a nossa realidade e a nossa circunstância. Qual que é a minha realidade, a minha circunstância? E os nossos valores, né? Às vezes isso é um valor pra gente que não é pra outra pessoa, então... Exatamente. E assim, as pessoas às vezes falam, ai, nossa, mas eliminar as telas eu acho radical demais. Ou elas começam a dar, assim, desculpas, né? Ai, mas ela consegue porque trabalha meio período. Uma vez falaram pra mim, ai, mas ela consegue porque ela tem mais de um filho. Filho único não dá. As pessoas começam a inventar desculpas. Sempre é uma coisa ou outra, né? Ou é porque só tem um, ou é porque tem dois, três. Sempre vai ter uma desculpa, ou assim, eu dou porque eu tô cansada mesmo, né? Eu quero dormir, então deixa a criança quieta lá. E aí, quando a gente faz isso, a gente não tá educando de verdade, né? A gente também está nesse conforto. Eu quero um sossego, então eu vou dar pra criança ficar quieta. E aí, né, o tema da live de hoje que eu queria falar é o que a criança ganha, né? Então, sem a tela. Ou, né, meio que também o que ela perde com a tela que ela está deixando de ganhar. Sim. Porque acho que a primeira coisa de tudo, que a principal é a relação de qualidade com as outras pessoas e com a família. Porque o tempo que ela tá ali na tela, ela tá deixando de brincar com o irmão, senão vão estar as duas crianças paradas olhando para a TV, ao invés de estarem brincando, interagindo entre si, fortalecendo esse vínculo afetivo, ou estando com a gente, ajudando a arrumar a casa, a fazer uma refeição, eu não sei. Eu comentei aqui no começo, né? Aqui em casa eu nunca liguei telas na minha casa, nunca dei nada. Mas no primeiro mês da pandemia, a gente morou por esse mês lá na minha mãe, né? Porque eu tava no começo da gravidez do Liam e a gente não sabia, a gente pensava assim, vai ser a quarentena só 15 dias, vai ser só um mês. Lembra que a gente não pensava que ia durar todo esse tempo? Só vai ser 15 dias, só um mês. Então, se é só esse tempo, então eu vou ficar lá na minha mãe, porque eu não sei o que pode acontecer com uma grávida, vai acontecer alguma coisa com o meu neném. E o Raí tava saindo todo dia para ir trabalhar, né, e ia no mercado pra gente e tal. Eu falei, bom, então eu vou ficar esses 15 dias, um mês no máximo na minha mãe, e aí depois eu volto pra casa e tal. E aí lá na minha mãe, era difícil controlar, porque lá eles têm um hábito mais de ver TV e tal, né, de ligar, ver uma notícia, ver um filme, tal, né? Então ele acabou sendo exposto lá, e aí começou a pesar um pouquinho isso lá, sabe, dele não ficar vendo desenho, mas ele ficava vendo videoclipe, música com desenho e tal, e eu comecei a perceber que tava um pouquinho demais, assim. E aí eu falei, gente, a gente tá aqui, porque depois que a gente voltou pra casa desse mês, eu falei, mãe, né, aí a pandemia não sei até quando vai, então vou ter que voltar pra casa, eu vou ficar indefinidamente fora de casa, não vai rolar. Então, quando eu voltei pra casa, toda vez que eu ia visitar meus pais, o Levi queria ficar assistindo essas músicas, ao invés de estar brincando, como ele sempre fazia. E aí eu falei, aí uma hora eu dei um basta, eu falei, eu tô vindo aqui pra gente ter um momento de qualidade juntos, né? Entre avós e neto e tal, não sei o quê. Então, se não vai rolar, então eu não vou vir mais. Não tem sentido eu vir até aqui pra ele ficar vendo TV. Né? Se for pra ser assim, então eu não vou. Conversei com ele, com meus pais e com o Levi, inclusive, né? Sim. E aí eles super entenderam, super toparam, aí compraram até uns brinquedos pra substituir, pra deixar algumas coisas lá. Então vamos no parquinho, vamos não sei o quê. E mudou, sabe? E aí você vê como que fortaleceu mesmo esse vínculo. Que ele fala, ai mamãe, eu tô com saudade da vovó, eu quero ir na casa da vovó. Ah, mamãe, eu vou levar esse docinho pra vovó. Cria um cuidado, uma relação mais próxima. Que talvez se só fosse lá e só ficasse na TV, não ia ter todo esse carinho, esse cuidado por eles, né? Ai, mamãe, olha, vamos ligar pro vovô ver isso que eu tô fazendo, que às vezes ele tá aprontando mate aqui em casa, ele quer compartilhar com eles que estão lá na casa deles. Então, tem essa conexão. Né? E olha que interessante. Isso que você pontuou dos avós é muito interessante, porque eu também tenho essas duas experiências, né? Com a minha sogra e o meu sogro, que não consomem tanto, e os meus pais, que consomem bastante. Mas a criança, ela entende tudo que a gente vai ensinando para elas, né? Quando eu decidi eliminar as telas aqui em casa, eu não simplesmente fui e eliminei. Eu fui conversar com eles primeiro. Eu expliquei que faz mal.
eu expliquei que mina toda a criatividade, eu expliquei que tem diversas coisas mais bacanas e legais para eles fazerem, para eles criarem, né? E isso foi de uma forma simples, né? Não vai querer também Sim, explicar não. Com criança de uma forma lúdica. simples. E para eles fez tanto sentido que quando eles iam na casa dos avós, eles falavam, quando acontecia, vai de dormir, do meu sogro, ele sempre conta isso, né? Que o meu sogro estava embaixo na sala, ele ia assistir uma novela, né? Aquela novela Gênesis. E aí o meu filho, Daniel, virou para ele e falou assim, vovô, você já tá muito na tela. Então, assim, eles pegaram isso, sabe? E eles pegaram isso de uma maneira que eles falam, ó, você não tá dando atenção para mim. E às vezes eles chamam até a minha atenção. Ó, você não tá dando atenção para mim, você tá muito na tela. Porque a tela, ela não só prejudica o desenvolvimento de uma criança, ela está prejudicando nós adultos, né? E eu até ia comentar com você, né, que quando eu decidi ajudar outras famílias e falar sobre esse assunto das telas, porque foi algo que eu vivi na minha casa, eu falei, eu posso dividir e contribuir isso para outras famílias, porque eu vivi isso. Eu decidi estudar, então eu fui atrás para estudar. Eu fui ler mais livro, eu fui fazer curso, eu fui consumir mais conteúdos, né? Para assim, me equipar para eu ter embasamento científico e poder ajudar essas famílias. Né? Sim. Mas, assim, eu li também alguns livros sobre isso, eu até deixei 2 aqui separados, acho que você já deve ter lido também. O Educar na Curiosidade e na Realidade. Se vocês estão aí, ó. Aí, ó. Eu trouxe alguns aqui também para mostrar, para indicar depois também. Ai, meus ficou tudo riscado, adoro, que aí sempre dá para consultar, lembrar alguns pontos. Porque a gente não né, as gerações anteriores não tinham tanta tela que nem a gente tem hoje, então não tinha tantos estudos, porque não tinha o que estudar, né? Não existia, não tinha o que estudar. Então agora que a gente passou a nossa geração, já tem algumas coisas que a gente pode ter esse conhecimento para fazer diferente com a geração dos nossos filhos, né, Rê? E essa coisa que você está falando que o Dani, né, chamou a atenção, já está muito na tela, e a tela não é só TV, né, gente? É celular e é tablet. E eu que trabalho com o celular, tô aqui sempre respondendo alguma caixinha, tentando compartilhar alguma coisa aqui com vocês. Ou mesmo resolvendo coisa que na minha casa tá em reforma, então às vezes eu tenho que comprar alguma coisa, tô falando com o marceneiro, tô falando com o arquiteto, tô falando com o empreiteiro, tô falando com um monte de gente ao mesmo tempo para resolver as coisas da obra. Às vezes o Levi fala, mamãe, chega de celular, ó, mamãe, agora não é hora de celular. Né? Fala, Levi, verdade, tá bom, né? Que a mamãe tá trabalhando aqui. É que eles não entendem essa diferença, que eu não tô ali vendo por entretenimento, tô dando, né, passando a tela ali pelo Instagram, só vendo foto, vendo... Tô trabalhando de fato. Então eu falo, olha, Levi, agora, olha aqui o que a mamãe tá fazendo. A mamãe tá escrevendo um texto pra mamãe colocar lá no trabalho e tal. Então, a gente tem que mostrar essa diferenciação, porque não tem como... Eles sabem que a tela existe, né? Então não tem como fingir que ela não existe pra eles. Não, filho, existe TV, existe tela, mas tudo tem sua hora, tudo tem seu momento, tem as suas utilidades, né? E a mamãe é adulta, a mamãe tá trabalhando, então, né, você não precisa disso agora. Justamente... E aí o que vai ser muito importante, né? A família, os pais, conhecerem qual a linguagem do amor também do seu filho. Porque a partir do momento que a gente conhece, a partir do momento que você tem um conhecimento, né? Tanto do temperamento do seu filho, como da linguagem de amor dele, você consegue abastecer o tanque emocional dele. Então, não vai ser aquela criança que vai ficar demandando de você o tempo todo, né? Mamãe, vem brincar comigo, mamãe, fica aqui comigo. Se você já identifica que a linguagem de amor do seu filho é o toque físico, né, ou é um tempo de qualidade, você vai se programar para isso, você vai manter o tanque dele abastecido, que ele depois vai brincar sozinho e ele não vai demandar tanto de você. E aí, nesse momento, você trabalha. Né? Você organiza a sua rotina. E até essa questão da gente sempre abastecer é importante sempre com qualquer coisa, com todo mundo. E quando o nosso filho, né, quando o filho está acostumado com a tela, a gente tem que ajudar ele nessa transição, porque pode ser que no começo, apesar da gente abastecer o tanque, pode ser que ele ainda não saiba brincar sozinho, porque ele nunca fez isso. Então a gente tem que ensinar os nossos filhos a fazer isso. Ó, filho, vamos brincar assim. Aí quando você vê que teu filho tá entretido, você fala, vou ali tomar água, já volto. Aí você volta, antes da criança te chamar. Aí, ó, filho, agora eu vou no banheiro. Aí você sai e fica um tempinho mais longe. Quando você vai ver, teu filho já tá aprendendo a brincar sozinho.
né? Sim. E tendo um filho ou 2 filhos, não importa a quantidade de filhos, né? Dá para mudar. E outra coisa, Rê, outro ponto aqui que eu também fiz uma listinha, porque eu vejo que tem algumas mães que até dão tela pensando assim, como se a tela fosse ser um benefício para a criança. Ah, porque a tela é muito estímulo, meu filho aprende. Olha, meu filho aprendeu a falar todas as palavras, todas as cores em inglês, sabe que é blue, yellow, não sei o quê. E assim, o que o teu filho fez, na verdade, foi decorar umas palavrinhas só, que mais pra frente outra criança pode também decorar. Agora, o conhecimento, de fato, uma coisa profunda, a gente só aprende com a relação com outro ser humano. Né? Tinha até um programa que chamava Baby Einstein, que aí as mães colocavam desde pequenininho, antes de 1 ano, para assistir, aí as crianças ficam tudo vidrado, né, com tanta informação de estímulo, luz, tela, som, cores, né? E aí acha que a criança realmente está aprendendo, está se desenvolvendo, mas o que importa não é a quantidade de estímulo, e sim a qualidade desses estímulos. Exatamente. Inclusive, lá em Taiwan, né? Em Taiwan, onde assim, os alunos apresentam um dos melhores desempenhos, existe uma multa, tem lei, com uma multa altíssima para os pais, que eles expõem as crianças com menos de 24 meses a telas. Então, olha só, existem países já com multas, as famílias são notificadas, elas pagam multas se elas apresentam as telas a bebês ou as crianças assim muito novas, né? E precisa ter esse cuidado, né? Porque assim, se eu sentar com meu filho ou com meu bebê e for brincar, pegar um momento de um jogo e mostrar, ele também vai aprender muito mais, porque ele está interagindo comigo, né? A gente está conversando. Na tela não, na tela, assim, o que eu falo muito com as famílias é o seguinte, nós consumíamos telas. Se nós formos parar para ver, né? Eu assistia Punk Levada da Breca, o Fantástico Mundo de Bob, Ursinhos Carinhosos. Quem não assistiu Ursinhos Carinhosos, né? Esse então, eu não gostava muito não, mas o Fantástico Mundo de Bob eu gostava também. Então, mas assim, eu acho legal fazer um exercício, porque quando eu falo sobre telas, eu percebo que é um assunto que algumas pessoas sentem desconforto ainda, né? Em pensar nessa redução. Eu assisti, tô aqui, tô bem. Isso, mas a nossa geração não tá tão bem, se você for parar é isso que eu queria. É nesse profissional que tem, que não sabe interpretar um texto, não sabe um nada e tá achando que tá abafando. Esse ponto. E hoje eu fico um pouco arrependida, até na minha adolescência, que eu via muita série, assim, não sei o quê. Eu fico um pouco arrependida, eu fico, putz, que perda de tempo perdido na minha vida. Puta, que tempo perdido. Hoje eu tenho essa sensação. Sabe? Eu também. E você, como professora, né, como eu estava comentando, aí as mães, algumas colocam pensando que a criança vai se desenvolver e mais tal, e na verdade é justamente o contrário, né? Porque a criança por si só, ela tem essa curiosidade, essa vontade de aprender. Então ela aprende a engatinhar sozinha, aprende a rolar sozinha primeiro, depois ela aprende a engatinhar sozinha, ela aprende a andar sozinha. Tudo ela vai aprendendo sozinha ali, ela vai descobrindo, quer mexer ali, quer enfiar o dedo na tomada, tudo. Então ela tem essa curiosidade dentro dela para ir descobrindo e conhecendo. E quando a gente tem a tela, não é ela que está indo com a vontade interna dela atrás das coisas, né? É a tela que já vem até ela e já dá tudo mastigado, dá tudo a criatividade dela está sendo minada. Fica tudo muito confortável. E aí depois esses pais querem que essas crianças tenham vontade de estudo, né? Ai, meu filho não gosta de estudar, não gosta de ler. Mas é claro, a folha ali é um papel parado. Não tem toda a animação que um filme, um desenho tem. Né? Então a gente acaba minando esse desejo, essa vontade de estudo, esse bom hábito, né? O que a criança pede, né? O tema da live. Ela pede a vontade de estudar, porque ela vai preferir ver TV, que é muito mais cômodo, mais confortável. Né? Então é meio que um tiro no pé, né? Porque as mães dão pensando que vão estar ou estimulando ou que vão ter um tempo sossegado, mas e as consequências disso? Depois uma hora chega. Eu listei e você, aqui, como professora, você deve perceber bastante isso. Muito, que não tem concentração nenhuma, né? Não, nenhuma. Eu listei aqui, eu anotei alguns pontos que eu acho bem importantes compartilhar com vocês. Inclusive, eu vou deixar mais para frente, eu coloquei os ganhos, tá? Coloquei quais são os ganhos. Mas essa questão, ela é bem... Essa questão do desenvolvimento da aprendizagem, ela é muito séria. Por quê? Às vezes, algumas mães acham
que o filho não tá com nenhum probleminha por exemplo, o meu filho assiste, ele não tem nenhum problema de linguagem. Eu já ouvi isso uma vez, né? Meu filho fala super bem, ok. Mas, gente, os problemas que as telas vão trazer para as crianças não necessariamente vai acontecer com todo mundo da mesma maneira. Sim. Então, com o seu filho, pode ser que num curto prazo ele não apresente nenhuma dificuldade ou algum malefício. Pode ser que você não reconheça. Mas os malefícios a médio e longo prazo, eles vão surgir. E por que eles vão surgir? Isso é fato, tá, gente? Literatura mesmo, muitos artigos, muitos estudos. Por quê? Quando a criança está exposta à tela, o que vai acontecer? Vai liberar no cérebro dela a dopamina, né? E a dopamina é aquela questão do prazer imediato, tá tão legal assistir isso, né? Aquela recompensa. Isso acontece com a gente, nós já vivemos num vício comportamental, né? A gente vê milhares de pessoas, de adultos, ansiosos, estressados, com muito problema psicológico. E quais os problemas no... Então... Não, você já vê criança com ansiedade, Mi? Criança de 7 anos com ansiedade. Não, teve um estudo, né, que pegaram uma turma lá da escola e separaram em 2. Metade das crianças foram expostas a um desenho e a outra metade não. E aí eles iam servir o lanche, né, a merenda escolar. E aí eles perceberam que a turma que não assistiu à TV conseguiram esperar a merenda de boa até a hora de servir, porque eles ficaram enrolando para servir. E a outra turma não aguentou esperar 2 minutos. Falou assim, cadê a comida? Cadê a comida? Porque estava nessa pilha que a tela deu. E aí depois você fala, meu filho não espera nada, que meu filho quer tudo na hora dele, meu filho... Então, exatamente. Isso pode ser uma sequela da tela que você nem passa pela sua cabeça que possa ter sido isso, né? E assim, quanto mais a criança consome, no caso a criança pequenininha, ela não tem problema de linguagem, ela fala super bem, ela se expressa super bem, a mãe e o pai olham e falam, nossa, olha que menino espertinho, ele domina, né, o celular, o tablet, tá. Quanto mais a criança consome, quanto mais ela assistir, mais difícil vai ser ou você reduzir ou você eliminar, tá? E assim, os níveis de dopamina, eles estarão cada vez maiores. Então, vai entrar num ciclo vicioso, vai entrar um vício mesmo, é um ciclo vicioso, essa criança já estará viciada, por isso que existe o período de abstinência. Olha só, gente, quando a gente fala em abstinência, a gente pensa em quê? A gente pensa em droga, a gente pensa em bebida alcoólica, né? Tem um executivo de uma empresa de robótica, o nome dele é Chris Anderson, né? E ele falou que na escala entre doces e cocaína, o uso de telas para as crianças, ele está mais próximo da cocaína. Então, assim, é um assunto sério, é um alerta que a gente precisa, né? E não é exagero, né? Porque nenhum pai aqui daria cocaína ou daria cigarro ou uma bebida alcoólica para o seu filho pequeno, mas a tela dá. É tipo com comida também, né? Todo mundo pensa, será que eu posso dar ovo todo dia pro meu filho, o colesterol e tal? Mas ninguém tá preocupado em dar danoninho todo dia, em dar bolacha recheada todo dia, né? Então... eu falo assim, né? A gente se preocupa com a alimentação dos nossos filhos, né? A gente quer dar uma boa alimentação pro corpo. E qual é a boa alimentação que você vai dar pro cognitivo do seu filho, né? Então você precisa pensar nisso. Mas como é um assunto que eu percebo, como eu falo sobre isso, e eu percebo um pouco de resistência ainda, o que eu gosto e que caminho que eu tenho seguido diante de tanta leitura que eu tenho feito? Eu peço para os adultos, para as famílias, pensarem primeiro, cada um pensar na sua vida, no que quer construir, qual a biografia que você está contando, qual a história de vida, quais as virtudes que você quer desenvolver no seu filho. Quando a gente começa a olhar para nós mesmos e enxergarmos, sabe, os nossos pecados, as nossas falhas, o que eu preciso melhorar, como eu posso amadurecer mais a minha personalidade. Quando eu começo a enxergar isso, eu ganho força. E quando eu ganho força, eu educo melhor o meu filho. Quando eu ganho força, eu não fico julgando o outro ou olhando a grama do meu vizinho que está mais verde. Eu não olho para aquela mãe. De conforto, né? Eu saio da zona de conforto. Sair dessa zona de conforto. Isso. Eu não fico olhando para a grama daquela mãe e falando, mas ela tem empregada. Mas ela consegue por causa disso. Não. Eu vou olhar para dentro da minha casa.
e eu vou adquirir força para mudar maus hábitos, né? Então eu não vou me justificar. É claro que você precisa entender a sua realidade e as suas circunstâncias. Rebeca, eu não quero eliminar a tela, porque para mim, eu não quero. Ok, cada um vai responder, vai falar por si, é a sua vida, é a educação do seu filho. Eu não tem como eu conhecer a realidade de cada um, sabe? É complicado isso, porque cada um tem uma realidade. Mas eu acho muito importante. Na verdade, é a gente que faz a nossa realidade, né? A gente que faz. Sim, a gente tem que se autorresponsabilizar. Porque eu nunca tive diarista, nunca tive nada, sempre toquei a casa aqui sozinha com o Raí. Trabalhava fora também, com o Levi, inclusive, com um filho consegui ficar sem, agora com 2 e trabalhando também consegui ficar sem. Então, assim, não é impossível. Não sabe? é. Se eu consigo, que eu sou uma pessoa comum, todo mundo que eu consigo porque eu sou boa, não. Eu sou uma pessoa comum, como você. Também tenho vontade, também tenho falhas, sou normal. Mas é possível, é muito possível, porque quando você determina que a telas não é uma opção, sim, você acha algum jeito. Isso. Pensa na época da tua avó, não existia TV. E aí, se queimasse a tua TV, o que você ia fazer? Você ia sair correndo pra arrumar, porque não dá pra ficar sem, porque não sei o quê. Não, você ia dar um jeito. Sim. Entendeu? Então... Exatamente. E a gente aprende, e às vezes, Omi, é mais fácil do que a gente imagina. Às vezes é mais fácil. É que é o que você falou, é cômodo. Então, assim, eu preciso fazer comida e a tela, eu uso ela como recurso. Eu preciso dela. Tá, não, você não precisa, né? Se você tivesse sem a televisão, se ela tivesse quebrada, né, como o exemplo que você deu, você não daria algum jeito? Traz a sua filha pequenininha pra cozinha, coloca umas Tupperwares pra ela brincar lá perto de você, faz alguma coisa rápido, antecipa, faz alguma coisa à noite, pro dia seguinte. Então, assim, a gente encontra estratégias. Nós somos inteligentes para isso, né? Sim. Mas eu acho importante isso primeiro. As famílias precisam fortalecer, né? A mãe precisa se fortalecer primeiro, ter essa força para conseguir estabelecer mudanças dentro de casa. Tem um jornalista francês, de um livro também que eu estava estudando, que ele chama Guillaume Erner. Guillaume Erner, ele fala que a moral da história relacionado, né, a todo esse consumo exacerbado de telas é a seguinte, né? Deem telas a seus filhos, que os fabricantes de telas continuarão dando os livros aos deles. Olha isso, gente. Né? Os filhos, né, de quem trabalha com isso, eles não consomem. Do dono do Google, o Mark Zuckerberg, ninguém consome. Não consome. E eles que criaram o negócio todo, né? Então, se eles achassem que fosse bom, eles dariam, né? O que eles estão fazendo que fosse bom. E até então, para nós adultos, né? É bom a gente ter o detox nosso também, né? Nossa, porque isso também causa ansiedade e estresse na gente. Faz muita diferença. Quanto tempo que a gente não perde ali vendo o Instagram, ou vendo qualquer outra coisa no YouTube, vendo séries, ele também podia estar lendo um livro, podia estar conversando com o marido, podia, né, estar fazendo outra coisa, né, enquanto tipo, as crianças estão dormindo, por exemplo. Né, a gente isso é perigoso até para de fato, né? Isso é perigoso até para quem trabalha, né, com Instagram, para quem produz conteúdo, isso também é perigoso, porque mina a nossa criatividade. Às vezes a gente precisa dar um tempo mesmo, porque senão a nossa cabeça não para, né? A gente não consegue nem produzir direito. Mas eu trouxe aqui também stories, tem que fazer a live, agora tem que postar. Mas a gente tem que encarar isso como um trabalho, né, Rê? Como um outro trabalho qualquer. Então a gente tem que deixar as coisas bem organizadas, bem separadas. Sim. Justamente como a gente, né, toda hora tem que vir aqui postar alguma coisa, para cair na tentação de começar a ver alguns stories a mais também, é muito fácil. Por isso que eu sigo pouquíssimas pessoas, até tô seguindo mais do que eu gostaria, porque não dá. Porque assim, se a gente fica vivendo no virtual, a gente não tá vivendo no real. O real, né? Isso. E essa questão das crianças, da nossa história de verdade. Sim. Essa questão das crianças também, é importante as mães, né, compreenderem que, assim, na fase inicial do desenvolvimento delas, na primeira infância, a gente escuta muito os neuros falarem sobre plasticidade cerebral, né? Mas, gente, afinal, o que é isso, né? Porque, assim, é claro que o neuro vai conhecer melhor, né? Como que o cérebro
do ser humano ou daquela criança funciona. Claro que uma educadora, ela vai ter alguns conhecimentos que a mãe muitas vezes acaba não tendo, né? Tem um livro que eu estava lendo que ele compara o cérebro como uma massinha de modelar. Então, você pega uma massinha de modelar, né? Você vai amassando, ela é mais maleável, né? E conforme a gente vai crescendo e vai se tornando adulto, ela vai como se ela fosse enrijecendo, endurecendo um pouco. Então, nesse período dos 2, 3 primeiros anos da criança, é um período extremamente importante, porque a criança está desenvolvendo muito, né? Ela aprende a balbuciar, rolar, andar, engatinhar, andar, comer. Ela aprende tanta coisa. Por que a gente vai sobrecarregar o cérebro dela, que está em constante aprendizado, crescimento, com um monte de imagem, saturação mesmo, de imagem, som. De estímulo. Excesso, isso atrapalha até o sono, né? Toda mãe fica preocupada quando tá grávida. Ai, será que eu nunca mais vou dormir? Não sei o quê. Quer dormir? Então já começa dando tela. Porque o que tem de criança tendo terror noturno, acordando assustada e tudo mais? É por conta desse estímulo, né? Que atrapalha os hormônios. Sim. Né? Como sem contar... Pode falar. Atrapalha na produção de melatonina, né, Mi? Então, você estava falando, atrapalha na produção dos hormônios. Porque né, gera muita dopamina, gera cortisol, que vai ficando estressado para se manter acordado, para acompanhar todo aquele estímulo. E aí, com cortisol alto, muito estresse, criança nervosa, faz birra. Você vê que vira uma bola de neve, né? Porque a criança, além do sono, a criança também que consome muita tela, ela não se alimenta bem. Não é só a questão do sono, né? Tem muitos casos já de obesidade. Tudo. E você vê nos restaurantes, né? As crianças tudo com tela nas mesas, não sabe nem o que está comendo, a mãe que dá ainda comida na boca, tirar a autonomia da criança de comer sozinha. Sim. Né? Então a mãe fica lá enfiando a comida dentro da boca da criança, que nem vê o que é, tá comendo. O que inclusive pode favorecer a coordenação motora, o uso do talher. E a compulsão alimentar, porque não aprendeu a ter um bom relacionamento com a comida. Aí depois, quando ela tá maior, ela não sabe se relacionar na mesa, porque não foi ensinada, nunca aprendeu. Depois aí cresce falando, é adolescente, é bicho do mato, é tímido, não sabe conversar mesmo, fica lá na dele. Não é que fica na dele, você sempre deixou ele de lado, você sempre silenciou ele, né? Sim. Porque até elas, né, é uma nova chupeta, né? Pra deixar a criança quieta. E daí e teu filho ficou quieto e não aprendeu a habilidade de vida, não aprendeu a se relacionar nem nada. E sabe o que eu estava falando dessa questão de ser muito estímulo, tanto para a criança quanto para a gente, é que eu percebo que a gente não consegue ficar em silêncio. É muito difícil ficar em silêncio. A gente sempre quer algum barulhinho, um ruidinho ali no fundo, é a música, é uma aula acontecendo, é um story rolando. Mas tem que ter sempre alguma coisa. E a criança que já nasce, que já cresce com todos esses estímulos, é uma criança que não vai conseguir ficar no silêncio. O silêncio é importante para a gente fazer reflexão. Então, refletir, como você estava comentando, o que eu quero para a minha vida, quais são meus pontos positivos, quais são meus pontos negativos, minhas falhas que eu preciso melhorar. Né? A gente não faz mais reflexão hoje em dia. Tem até uma onda aí, né, de yoga, vamos fazer uma meditação e tal, mas você vê que é pouquíssimas pessoas que fazem de fato, de verdade ali, rigorosamente todo dia, e a maioria fala, eu não consigo fazer meditação, não consigo, eu já me distraio, justamente isso, a gente não consegue manter atenção, manter foco numa coisa só. Sim. Né? A gente dispersa rápido, a gente está pensando numa coisa, de repente já veio outra na cabeça, aí já vem a preocupação no que tem que fazer amanhã, e quando você foi ver, você não viveu hoje, não resolveu nada. E se nós estamos assim, Omi, imagina daqui 6, 7 anos, como estarão as crianças com o uso, porque o uso, ele está exacerbado, ele está muito exagerado, né? Não, e se a gente que é maduro não tem esse controle, imagina elas que são imaturas ainda. O efeito é muito maior. Tem uma coisa que eu percebo que chega muito pra mim, né? As mães parecem que elas querem se agarrar numa liberação. Então, a Organização Mundial, ela libera, né? Ela recomenda 1 hora, né? A Sociedade de Pediatria recomenda 1 hora por dia? Ok, então é 1 hora por dia. Eu brinco, né? Eu falo que na casa da Rebeca é 0 horas por dia.
Porque as regras da minha família, quem determina sou eu e meu marido. Sou eu e meu marido. Então, assim, as pessoas parecem que querem uma pílula, sabe? Uma pílula mágica. Ai, ou um aval, né? Ou um aval. Um aval, exatamente. Então, se deixar é porque pode. Eles É pediatria. na verdade... Não, e eles colocam esse número, na verdade, aí pode 1 hora, pode 40 minutos, meia hora, a partir de 6 anos, a partir de sei lá de que idade, porque eles sabem que os pais vão dar tela de um jeito ou de outro, eles vão dar. Então, eles colocam o tempo para ser o mínimo possível. Isso. Né? Porque se falar não é nada, vai dizer 0 telas, eles sabem que os pais vão acabar dando 1 hora, 2 horas e tal. Mas se eles falam, não, ó, é só meia hora, então os pais já vão estar mais atentos, ficar meia hora, 45 no máximo, vão dar uma segurada maior. Então é por isso que eles colocam esses números. Mas o ideal é não ter. É não ter, não tem porquê, não tem nada de útil ali. Né? E mesmo se for uma questão de entretenimento, tem outras coisas que pode se entreter, outras brincadeiras. Que nem eu estava cozinhando esses dias em casa e estava frio, então estava tudo fechado. E aí o vidro aqui da varanda começou a ficar todo embaçado. O Levi foi, pegou o banquinho dele e começou a desenhar o vidro embaçado com o dedo e tal. Que bonitinho. Então imagina, se uma criança que tem tela, nem ia passar na cabeça dela que dava para desenhar aquilo. Ela nem ia ver que o vidro embaçou. Ela ia estar vendo a TV, não ia nem perceber que eu tinha feito a comida, que não ia, sabe? A criança, ela perde o senso da realidade, né? Que nem o Levi ama ver inseto. Então, ele já viu 500 vezes a formiguinha andando enfileirada com a folhinha em cima, carregando a folhinha grandona e elas pequenininhas. E toda vez que ele encontra alguma fileira de formiga, ele para e fica olhando. Mamãe, olha a formiguinha aqui, mamãe. Olha, elas estão indo tudo para casa dela, papá. Toda vez. E uma criança que vai ter, ela não vai ver graça. Ai, nossa, só um bichinho ali. Né? E ele gosta, esse contato com a natureza, sabe? Ele ama pegar a joaninha, tá sempre com uma na mão. Hoje mesmo pegou mais uma. É impressionante, as joaninhas amam ele, porque quase todo dia ele consegue pegar uma na mão. Que gracinha. E esse contato com a natureza acalma, né? O oposto da tela que acelera a ansiedade. Então, a gente tem que sair. A gente vive numa cidade, né? Não sei quem está assistindo a gente de onde é, mas a gente que é daqui de São Paulo, é uma cidade grande, capital, muito prédio, muita casa e tal. Mas sempre tem uma praça ali perto, sabe? Ou mesmo se você mora em prédio, com certeza no seu prédio tem um jardinzinho. Se você tem casa, você também pode montar um jardim aí. É legal a criança regar, que nem o Levi rega aqui. Então ele vê a plantinha crescendo, sabe que as coisas demandam tempo, né? Inclusive cozinhar, né? Eu dou tela para o meu filho para eu poder fazer o almoço sossegado. Mas se teu filho fazer o almoço com você, ele vai ver que fazer o almoço dá trabalho, que fazer o almoço leva tempo, que a comida não aparece num estalar de dedo como mágica ali em cima da mesa. Sabe, você precisou servir, você precisou se dedicar. Isso cria valor. Fala, nossa, que bom que a mamãe fez isso pra mim. Olha, eu posso ajudar, eu posso fazer isso pra todo mundo aqui na minha casa também. Ó, papai, experimenta aí o frango que eu fiz. Eu que coloquei o tempero. Né? A criança não precisa fazer uma coisa exorbitante, ainda mais se é pequena, assim. Mas só dela jogar o sal ali, jogar outro temperinho ali, ela já fica super feliz de estar participando, de estar envolvida, né? Então aí isso aumenta o vínculo, a criança está inserida na realidade e ela cresce forte, né? Cresce com bons princípios de servir, de ser útil, de se relacionar com o outro. Uma coisa que é importante para as famílias tentarem estabelecer na rotina, que essa é a maior dificuldade. Acho que essa é a grande dificuldade da maioria das mães, né? É num caso, como eu começo a reduzir? Como eu começo a tirar? Não, eu sei que faz mal, mas eu não consigo, eu quero reduzir, eu quero tirar. Eu falo, gente, pega o dia de vocês, né? Quando a gente tem uma rotina alinhada, é mais fácil ainda. Quando você vê o tempo que a criança já passa um tempo em escola, no caso, os que já vão para a escola, tá? Já passa um tempo em escola. Então, você tira esse período. Tira o período de refeições. Tira o período de higiene. Escovar o dente, tomar banho. Vai tirando todas as atividades que essa criança já faz no dia dela. Quando você vai ver, não existe tempo. Não sobra tanto tempo assim para a tela, sabe? A tela, muitas vezes, é um mau costume que a gente deixa fazer parte da vida dos nossos filhos. Ela já faz parte, então a gente deixa. Se você quer eliminar, você vai trocar por outra coisa. Você vai explicar e falar, não tem mais, ou agora vamos brincar de outra coisa. Deixa disponível para os seus filhos papel, tesoura, dependendo da idade, né? Tesoura sem ponta, durex, fitas coloridas.
giz de lousa, O mesmo deixa brinquedo, pega um materiais, jogo junto, Lego, ajuda teu quebra-cabeça. filho nesse processo, né? Sim. Uma vez a Sâmia Marcília, ela falou uma coisa que me marcou para uma mãe, né? Que ela falou assim, eu tirei as telas do meu filho e ele está demandando muito de mim. Tá o tempo inteiro em cima de mim, vindo para mim, né? E ela falou assim, você está sendo uma muleta para o seu filho nesse período, porque ele estava fora da realidade. Então, a partir do momento que você tirou, Ele precisa de você. ele precisa de você para ser esse suporte. Você está sendo a muleta, então você tem que ser essa muleta com muita alegria, mesmo que por um período te dê um pouco mais de trabalho. Porque Né? dá trabalho educar e fazer uma coisa bem feita, dá trabalho. Tudo que é bom, gente, dá trabalho. Nada que é muito bom vem assim de mão beijada. Então, você quer uma promoção, você tem que ralar, você tem que mostrar que você é o melhor da equipe, que você está sempre solícito, que você tem ideia e tal. Para você se destacar, você demanda um esforço. Para fazer uma comida boa, demanda esforço. Quanto para a carne ficar bem molinha, cozinhadinha. Às vezes é horas que essa carne fica cozinhando. Agora, um miojo, fica pronto em 3 minutos, miojo é bom? Não é, mas fica pronto rápido, né? E o que é bom? Demora. Então é a mesma coisa. Então, se você quer dar uma boa educação pro seu filho, vai demandar tempo, vai demandar trabalho, gente. Todo mundo quer tudo muito fácil, mas o que é fácil não é bom, né? Sim. Então, você tem que decidir se você você teve um filho, você tem que estar disposta a dar o melhor para ele. Né? E você é responsável, a dedicação tá tudo na sua mão mesmo. Não tem como a gente querer delegar a educação dos nossos filhos para outra, para babá, para avó, para escola. Não, o filho é seu. E essa questão da babá, inclusive, aproveitando a deixa, Ami, que você comentou, ela é muito séria, né? Eu recebi um tempo atrás uma fisiorrespiratória aqui em casa e ela me contou cada coisa. Então, assim, a gente tem que ter um olhar atento com a pessoa que está responsável por cuidar dos nossos filhos, tá? A gente precisa entender a demanda dessa babá. Eu ouvi de casos de mães que não permitem que as crianças tenham acesso, né, a telas e que na ausência da mãe, a babá deixa o celular dela para a criança ver. Então, assim, a criança está tendo contato com tela escondido da mãe, né? Então a gente tem que ter um olhar especial até para os cuidadores, para os funcionários, para quem fica com os nossos filhos, né? Sim. A gente precisa ter um diálogo aberto com essa pessoa, explicar, propõe algumas atividades, propõe alguns jogos para fazer com essa criança, desce para brincar no play lá do prédio, né? Vai fazer uma caminhada. A mãe e o pai precisam ter esse olhar, saber o que a criança também está consumindo, porque às vezes a babá ou alguma outra pessoa, uma avó, dá o celular na mão da criança, a criança pode ter acesso a coisas inapropriadas. Isso é muito perigoso. Ainda mais com a internet, né? Com a internet em um segundo já cai em pornografia, sabe? E nem chegando nesse extremo, assim, não. Tem muito conteúdo, muito desenho que deseduca os nossos filhos. A própria Peppa Pig parece, eu nunca assisti, mas eu já vi alguns trechos, né, que separaram que da menininha lá respondendo pro pai, chama o pai de gordo, e mente. São valores que teu filho está aprendendo com isso, né? Lançou aí também no Netflix um desenho novo de dinossauro que fala todes e não todos. Sim. Então também mais aí uma linguagem de gênero colocando, acabando com o português do teu filho. Né? Eu até fiz uns stories, separei no destaque, tá como alerta. O novo super-homem que não é super, que não tem, é um cara comum e também não é homem, porque ele é bi. Né? Ele 17 anos lá beijando outro cara. Então, assim, o que teu filho tá vendo? A Cinderela, que não quis casar com o príncipe, não quis o sapatinho de cristal, que mostra toda a fragilidade, a delicadeza de nós mulheres, né? Nossa feminilidade. Não quer ficar de tenão, né? Deixa eu mesma por mim, acabando aí com a imagem da família. Né, e muitas vezes filhos. A gente não percebe, né, Mi? A gente não percebe. A família é a base dos nossos filhos. Os nossos filhos vieram do homem e da mulher, do pai e da mãe. Nós somos as bases dos nossos filhos. Então a gente tem que ter um relacionamento muito bom com os nossos maridos, com as esposas, porque é isso que dá segurança para os nossos filhos. Se você quer acabar com seu filho, é você ficar brigando com seu marido na frente dele, é você se separar, porque você rompendo isso, você se separando, afasta uma estrutura que é dentro da criança, como se você quebrasse essa estrutura dentro dela. Ela é feita de pai e mãe, e de repente pai e mãe estão separados, isso rompe dentro dela também, né? E ela fica mais insegura,
com um monte de medos e tal. Então, para você ter um filho forte, um filho com desenvolvimento, né? Também não estou julgando aqui quem separou, não sei por que separou, cada um cuida da sua vida, mas é fato que isso mexe com a criança, não tem como não mexer, mexe com os adultos que estão separados, não tem como não mexer com criança, né? Tem vários estudos que mostram, né, crianças de pais com famílias estruturadas e famílias de pais separados, crianças como que essas crianças reagem. Então, assim, tem muito desenho que está acabando com essa imagem da família, que está... Então, assim, não é nem só esses malefícios da tela, mas o conteúdo também, né, dessa tela, que acaba contaminando aí o imaginário dos nossos filhos. E muitas vezes, Mi, a gente não percebe. Por quê? Às vezes as pessoas falam, você é zero telas, né? Você não vai ao cinema? Não é tão assim, tá, gente? Um cinema esporádico não tem problema, né? Antes, a Larissa e o Daniel, eles assistiam filmes, tá? Mas os filmes, eles não aconteciam semanalmente, porque não faz sentido nenhum. Se eu tirei tela, né, não era semanalmente. Então, eles assistiam filmes, uma vez por mês, um exemplo, né? E aí, um dia eu coloquei um filme, tem até um destaque lá no meu Instagram sobre isso. Por quê? Eu mesma coloquei um filme, classificação livre, era um desenho bonitinho, tava lá classificação livre, verdezinho e tal. A Larissa começou a me dar um monte de problema, coisa que, assim, ela não vinha mais pro meu quarto, dormir na minha cama, ela começou a vir de madrugada. E ela chorava, falando que estava com medo, eu estava achando que ela estava tendo terror noturno, né? E aí, fui saber que era por causa do filme. Minha mãe assistiu o primeiro filme, ela, Rebeca, não deixa ela ver de novo isso. Aí eu fiquei curiosa, falei, deixa eu ver o que ela viu, né? Fui lá assistir. No começo, tudo ok. No final do filme, tem umas cenas horríveis. Aparece um monstro com os olhos vermelhos, falando do castelo do pesadelo, dos horrores, sabe? Assim, coisa de pesadelo ainda, né? Relação com sono. Eu sei que, assim, foi um mês. A Larissa me deu muito trabalho por conta desse conteúdo. Eu fiquei muito mal. Nossa, eu chorei. Eu falei assim, gente, eu permiti que a minha filha, eu que coloquei isso pra ela ver. Porque, assim, a gente não fica sempre do lado, olhando, né, tudo. Lori, eu sempre assisto antes de colocar para meus filhos. Faz certíssimo. A gente não pode expor ele para uma coisa que a gente não sabe o que é. Exatamente. Parece que é uma coisa infantil e no final não é nada infantil. Precisa ver antes. Tenha seu filho, cuide dele, mas não esqueçam de cuidar de vocês. Claro. Ou precisa estar junto, né, Mi? Assistir junto. O ideal é ver antes. O ideal é ver antes, e se não for, ver junto, e aí vai explicando para a criança conseguir internalizar isso de uma forma boa, né? Para ela conseguir processar a informação de forma boa. Fala, Lori, ela colocou uma coisa que é interessante. Eu falei muito sobre isso num desafio que eu fiz por Uma Infância Sem Telas, porque eu recebo muito essa queixa das mães, dos maridos que assistem telas ou dos avós que acabam permitindo. É uma luta com os avós. Mas aí vai entrar o diálogo, é o que você falou. Aí vai entrar o diálogo, né? A gente conversar com os avós, mostrar os malefícios, explicar. Porque às vezes os avós não sabem desses malefícios, eles não estudaram isso, então você informa com calma, com respeito, até porque os avós amam os netos, eles querem o melhor para os netos, então eles vão topar, né? Eles entendendo o motivo, eles vão topar. Então a gente tem que conversar mesmo. Ó, aqui a Veróquio falou que a gente tem que cuidar da gente, e a gente tem que mesmo cuidar da gente, porque a gente tem que estar bem para cuidar do outro. Se a gente está capenga, né? Se a gente está sem força, se a gente não dorme direito, se a gente não se alimenta direito, a gente fica fraco, não tem como a gente dar o nosso melhor para o outro. Também. Então as mães a engrenagem matriz para fazer a roda girar da casa, né? Se a gente está mal, aí tudo desengrena. Então a gente realmente tem que estar bem, né? Até tem, né, pra gente poder primeiro coloca a máscara na gente, depois no outro. Então se a gente não tá respirando, como é que a gente vai poder socorrer alguém? Então a gente tem que tá bem realmente para poder deixar o outro bem. Eu anotei aqui alguns tópicos, Omi, porque eu achei muito legal o título, né, da live, o que o seu filho ganha sem as telas. Eu achei demais falar do ganho. Porque a gente sempre foca muito no tela faz mal, por que faz mal? Eu achei muito legal ter esse outro olhar. Mas o que o meu filho ganha não tendo contato com as telas, né?
Então, eu separei Uhum. alguns pontos, né, para compartilhar com vocês, Deixa que eu ver, o que foi? o ganho das crianças é mais criatividade, muito mais autonomia, porque a criança se relacionando com o outro, conversando, ela vai se desenvolver mais. Ela vai desenvolver mais autonomia dela, de procurar respostas, né? Ela vai ter mais criatividade, então ela vai procurar solucionar problemas, ela vai ser Ou mais vai autônoma, inventar alguma vai brincadeira por esse inventar. ócio criativo. Bom, já que eu não tenho TV, não tenho nada, o que que eu Isso, vou fazer agora? Seu filho pode ficar exatamente. 5 minutinhos paradinho ali, aí vai dar o estalo nele, ele vai vir uma coisa na cabeça, ele inventa, né? A pedrinha já vira comidinha, eles estão muito, Isso. né? É O ganho incrível. assim de criatividade, de autonomia, facilidade de se expressar e se comunicar com outras pessoas, porque é na troca, eu estou conversando, eu estou interagindo com o outro, eu não estou passiva É. diante de uma tela. Eu estou ganhando tempo do meu dia com interação. Porque pensa o seguinte, naquele tempo que meu filho está diante de uma tela, ele poderia estar fazendo o quê? É esse o raciocínio que a gente precisa ter, né? Eu já O fiz um post sobre vocabulário. isso. Cada minuto de tela é 1 minuto a menos com você. É 1 minuto a menos de. É 1 minuto a mais de vida jogado fora, assim. Sim. Né? E. Vamos lá, continua a lista aí. O vocabulário diversificado, né? Ela vai ter mais contato com a realidade, com pessoas reais, com situações, com alegrias, vai lidar com frustrações, né? Então, o vocabulário dela vai ter um ganho enorme aí nessa questão de vocabulário. A gente percebe em escola, crianças com o uso excessivo de telas, na faixa dos 7, 8 anos, que elas têm muita dificuldade de escrever uma produção escrita. Elas têm muita dificuldade de se colocar no papel, de se expressar, de criar uma história, de ter um enredo, né? Então, isso conta muito também. É mais calmas e pacientes, tá? Sem sobrecarregar o sentido delas, tá bom? Muita informação para um cérebro em desenvolvimento, isso é ruim. Então, assim, claro que dependendo do temperamento dela, né? Mas elas não estarão sempre, assim, hiperestimuladas. Então, a tendência é que não sejam tão agitadas, sejam um pouco mais tranquilas, tá? Mas a gente precisa levar em consideração que a criança não é um robozinho. Ela vai ter os momentos de birra, de estresse, porque ela é uma criança, ela está crescendo. E nós que vamos educá-la. Mas é muito reduzido, né? O jeito que a gente educou nosso filho, toda criança pode fazer uma birra uma vez ou outra, mas qual que é a frequência? Realmente uma vez ou outra, ou é todo dia, ou toda hora, qualquer, né? Birra para comer, birra para ir tomar banho, birra para escovar dente. Aí cansa, né? Isso mesmo. Então, eles se tornam mais colaborativos, né? Claro, com outras necessidades também sendo supridas, tá, gente? É muito importante. Aqui eu falo muito que tela está bem relacionado com o temperamento da criança e com a linguagem do amor. A gente precisa ter isso bem assim casado, porque tudo acaba, tá um pouco interligado, sabe? Eu conhecer como o meu filho se expressa, eu saber o temperamento dele, se ele é um temperamento quente, se ele é um temperamento frio, né? Como ele vai reagir diante da exposição à tela ou da não exposição à tela. Então tá tudo muito casado, né? E para que as crianças tenham um desenvolvimento cerebral mais saudável, né? Nos primeiros anos, como eu comentei, que é o período de plasticidade cerebral, né? Que é a saturação de sentidos. A gente tem que tomar cuidado porque a criança vai estar tendo um tempo roubado de telas. Se ela não consome, ela vai estar tendo um tempo de aprendizado. Mesmo brincando com uma massinha, com a terra, com a areia, ou mesmo com ócio, mesmo sem fazer nada, gente, ela está aprendendo. Isso é impressionante, né? E desenvolvendo tudo, né? A motoridade, habilidade motora. Mais apurada, mais afinada. A motricidade, né? O jeito de segurar o talher, o jeito de segurar o lápis, o giz de cera. Assim, é tudo, né? Tudo. O hábito pelo estudo. Né? Sim. O gosto que ela ganha. Ela ganha esse gosto por estudar, por aprender. Por ler. Essa vontade vem de dentro dela, não é algo imposto. Você vai ter que ler porque a escola mandou. Não, eu quero ler, deixa eu ver o que está escrito aí, o que está falando. Né? E por isso que também você pode trocar a TV por um livro, né? Tem tantos livros bons, eu tenho, de vez em quando eu indico aqui uns do Levi, e é muito legal, e assim, e ler o livro, ver as imagens, né? Não é imagem animada, mas
Pega um livro com imagem bonita, né? Com umas pinturas, com uma coisa de qualidade, né? Não vai pegar aqueles rabisquinhos meio tosco que tem os desenhos de hoje em dia, não. Uma coisa mais uma aquarela, uma coisa bonita, que isso enche o olho da criança. A criança sabe o que é belo, o que é bonito. Né? Às vezes passa uma pessoa meio feia na rua, o Levi pergunta pra mim, fala, mamãe, você achou essa mulher bonita? Você achou essa mulher? Porque a criança tem... Nunca ninguém ensinou o que é feio, o que é bonito pra ele. Mas ele já tem esse senso estético, que já é uma coisa natural nossa. Quando eu me arrumo, ele fala, nossa, mamãe, você tá linda, hein? Ó, gostei. Eles reparam, né? Cabelo. Eles reparam, eles sabem o que é bonito e o que não é. Né? Então, pega um livro interessante, lê o livro desde a capa. Então, eu falo, ó, Levi, esse aqui é o título, esse aqui é o autor. Então, ele fala, mamãe, eu quero ler o livro do Tim Warnes, que é o livro do Perigoso. Então, ele já sabe quantas crianças de 3 anos sabem o nome de autor de livro. Não sabe. Minoria, não sabe, nem maior assim. Então, a gente tem que criar esses bons hábitos dos nossos filhos de pequeno. Porque quando eles estiverem maiores, vai tudo fluir melhor. Né? Você pode achar que o tempo que a gente investe agora, a gente vai colher esses frutos depois. Né? E passa rápido, né? Mais tranquilo. Passa rápido. Exatamente, a gente tem que aproveitar as oportunidades, aproveitar que essa primeira infância é muita curiosidade. Vamos usar essa curiosidade a nosso favor, para dar autonomia, para dar conhecimento, para criar afetividade, os laços, os vínculos. A gente formando essa estrutura forte, eles vão conseguir se desenvolver tranquilamente, né? A gente não monta a casa, né? Até é bíblico, a gente não monta a casa sobre areia, que pode vir o mar, balançar, mexer ali, que uma hora a casa cai. A gente faz sobre a rocha, sobre um terreno firme, um terreno forte, que aí vai conseguir levantar, se desenvolver. Trouxe aqui algumas sugestões de leitura, né, para quem quiser, tá, gente? Inicialmente, eu não trouxe só sobre tela, eu queria mostrar para vocês esse livro, porque eu acho que para amadurecimento pessoal, para os pais, assim, é muito bom, que é esse livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, tá? É lindo. Essa leitura aqui, ela é muito boa, eu indico para vocês, tá? Porque entra aquela questão que eu te falei, né? Qual a biografia, né? Qual a história que eu quero contar, não só para minha vida, mas para a vida do meu filho. Né? O cara, no campo de concentração, perdeu a família inteira e ainda assim consegue se motivar a ajudar o outro. Então, assim, com certeza a tua vida tá mais fácil do que a dele. Exatamente, exatamente. Então, esse livro é muito bom. E aí, indo para telas, né? Eu indico essa daqui, esse livro aqui, A Fábrica de Cretinas Digitais, tá? Maravilhoso esse livro. Os Perigos das Telas para Nossas Crianças, tá? No livro, inclusive, fala que crianças de 0 a 6 anos, se você for ver pegar toda a primeira infância, o ideal seria 0 telas mesmo. Então, fica... só de bibliografia, nesse livro, tem mais de 60 páginas. Eu nunca vi uma bibliografia tão grande. Tudo isso aqui, tudo de bibliografia. Então, assim, tem muita pesquisa, gente, muita. Tá? E esse que a Mi falou, que é o Educar na Curiosidade e o Educar na Realidade, tá? Esse aqui é muito legal para nós adultos, Celular Como Dar um Tempo. Ele fala da questão do vício também, do vício comportamental. É bem bacana a gente ler. E eu comecei a ler hoje esse, eu já estou amando, que é O Cérebro da Criança. Maravilhoso. Eu tenho ele aqui também. O Daniel, ele é muito bom. Eu tenho 2 deles, eu vou até pegar aqui também para recomendar. Gente, esse livro é maravilhoso. Eu já li faz tempo esse aqui. Até precisava dar uma relida nele. Eu tenho, se vocês quiserem saber o conteúdo rápido, eu tenho um vídeo no YouTube sobre esse livro, tá? Muito e bom. Fiz um resumão do livro, tem um vídeo lá no meu canal do YouTube. Procura lá meu nome, Milena Monforte. Vocês vão encontrar um vídeo sobre esse livro. E tem esse aqui também, dele, O Cérebro que Diz Sim. Também é muito bom. Né? Gente, olha quanta literatura, né? Olha quanta literatura boa. É muito bom, porque a gente consegue estimular realmente essa criança para dizer sim, você quer não, não. Sabe, vai fechando portas? Não. Não, vamos dizer sim, vamos abrir para a vida. Sim, né? Sim. Vamos encarar, vamos ser fortes, vamos conquistar as coisas, enfim, é muito bom mesmo esses livros dele. Esse Daniel, ele é incrível. Tem até referência dele aqui no Da Curiosidade também, acho que a autora em alguns momentos cita ele. É muito bom esses livros, gente. Podem
ler, podem comprar, que vocês vão aproveitar de verdade. Vocês vão conseguir entender melhor como funciona o filho de vocês, porque eles vêm sem manual, né? A gente Exatamente. nasce, vira mãe e eles não têm manual. Como que funciona uma criança? Né? A gente vai tentando ir pelo instinto e tal, mas o instinto, ele serve para cuidar. Então, eu sei que ele tá com fome, vou dar comida, serve para tá sujo, vou limpar, vou acolher. Mas para educar, a gente precisa de estudo. Isso. Né? A gente precisa estudar. E tem muita coisa. Aqui tem um monte de livro sobre desenvolvimento infantil, educação de filhos e tal. E assim, é uma delícia, porque você consegue identificar o seu filho nos livros. Você fala, olha, então por isso que meu filho faz aquilo. Mas então eu posso fazer assim, posso fazer assado. E aí você vê como que a relação vai melhorando com o teu filho, vocês vão ficando mais próximos, vai tendo menos atritos, menos disputa de poder, e você vai vendo o seu filho desenvolver. O Levi é sanguíneo, então ele fala muito, conversa muito, mas mesmo se acha que ele não fosse, você vê o vocabulário dele, como você comentou aqui, ele fala que nem adulto, ele usa as nossas expressões. Mamãe, se você quiser, você pode tal coisa. Sabe, assim, ele fala de um jeito como se fosse um adulto, sabe? E é muito bonitinho, e ele sabe se expressar tudo. Mamãe, agora eu tô com sono, mamãe, eu tô com fome, agora eu tô... Ele sabe o que ele tá sentindo, ele sabe falar o que ele quer. Ele sabe essa questão, história. Mi, essa questão da linguagem que você comentou, isso é muito nítido para mim, porque como eu sou professora, né, como eu sou educadora e eu convivo com muitas crianças, eu convivo com crianças que não têm o consumo de tela e crianças que consomem telas, né? Então, assim, é nítido essa questão da linguagem, das crianças que se expressam melhor, que têm um vocabulário melhor. Então, o ganho da criança que não vai ter tanto contato com as telas vai ser esse também, né? Ela vai se expressar melhor, ela vai falar super bem, ela vai desenhar bem. E mais detalhado, sabe? Porque eu até falei assim, ele fala, mamãe, eu tô com fome, eu tô com sono. Mas mais do que isso, hoje mesmo a gente estava no parquinho, numa praça, e ele costuma almoçar meio-dia e pouco, e já eram 10 para meio-dia, ele já estava com fome. E ele falou assim, mamãe, eu tô ficando fraquinho porque a minha barriga tá vazia, eu preciso comer porque eu tô com fome. Olha a elaboração que ele fez, ele podia só falar, eu tô com fome. Não, mas ele falou que tá ficando fraco, que a barriga tá vazia. Teve todo o contexto. Fez todo um processo. Né? Então, se expressar dessa forma mais rica para uma criança de 3 anos é um diferencial, né? E muito disso se deve justamente a isso, porque não vê tela que está sempre conversando comigo, vou contando tudo, tal, não sei o que. Então, o teu filho tem muito a ganhar sem as telas, né? Muito, muito. É maravilhoso, assim, sabe? Quando a gente vê os resultados, é maravilhoso. Eu fico muito feliz quando eu recebo feedback de mães que começam a falar, nossa, já estou um mês sem telas. E percebem a melhora. E eu falo, gente, só façam o teste, só se proponham a tirar por 3 semanas. Então, e você fez gradual, né? Você todo dia passou só pro fim de semana. Tem gente, dependendo do temperamento e da quantidade de horas que o teu filho costuma ver, você pode fazer gradual, ou você pode cortar de vez também. Que pensa no veneno, a gente corta de vez. De vez? Você sabe que tá tomando veneno de uma vez. Uma vez a Paula Camposan, é uma psiquiatra, né? Ela falou que tela é igual chupeta. Tem que tirar de uma vez só. Tirar, joga no lixo. Jogou no lixo, acabou, não tem mais. Tela é nessa linha também. Ela prefere dessa maneira, né? Hoje eu acho que é melhor. Eu também acho que é melhor, porque senão a criança sempre vai querer negociar, sabe? Sim, sim. Mamãe, mas só mais um pouquinho. Mas só mais... É sempre mais um pouquinho, e isso vai gerando estresse na mãe, na criança. E às vezes a mãe tá num dia cansada, que foi um dia difícil, ela pode acabar cedendo nesse dia. Aí no outro dia a criança fala, se a mamãe já cedeu um dia, será que ela vai ceder de novo? Aí vai fazer mais birra até você ceder. Então, assim, tira de vez da rotina. Né? Vamos começar do zero, Sabe uma outra coisa também que eu percebo, que é um benefício também para as crianças que não têm o contato? A parte do desenho, a parte da grafia, né? Quando a criança vai fazer um desenho, a parte artística, as crianças que não consomem telas trazem desenhos muito mais detalhados. A criança que tem o consumo de telas, ela faz sem capricho, ela faz, por exemplo, as pessoas só com palitinho, ela faz de qualquer jeito. E a criança que não tem, é impressionante, porque o Daniel,
ele vai fazer 5 anos, né? Ele faz uns desenhos de Que lição de mocinho casa já, Rê, que que eu eu, não, não, eu fico eu boba, porque ele fotografei o quarto da desenha. Rebeca, do Daniel. Eu fotografei o Dani nascendo. Como assim? Já fazem 5 anos que isso É aconteceu. verdade, vai fazer 5 anos já, é verdade. Quer ver? Caraca! E, assim, e hoje ele faz uns Impressionante. desenhos que eu fico assim, como assim? Ele está desenhando o cabide, a roupa pendurada no cabide. Enquanto muitos coleguinhas estão desenhando o palitinho, garatujas, sabe? Então, até isso, tem esse ganho que a criança, ela, Porque é questão como da ela observa imaginação, tudo, né? exatamente. De estar na realidade. É, Então, acho que assim, é deu para muito captar aí, benefício. né, gente? Acho que deu para captar que com tela teu filho vai se desenvolver muito melhor, vai se relacionar Muito. muito melhor. Então, respira fundo, né? Decida aí que vai acabar com isso e seguir em frente. Se precisar de alguma ajuda, alguma dica, eu e a Rebeca estamos aqui à disposição de vocês. Pode mandar direct, caixinha de pergunta, que a gente está aqui para ajudar. E eu acho que é isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, é isso, gente. Adquiram aí força para evitar o quê? A preguiça e a procrastinação, né? Não fica É, empurrando para amanhã ou reduzir, né? Ah, amanhã eu reduzo, depois eu tiro, né? Então, eu acho importante isso, adquirir força para tomar uma decisão e ir até o fim e desenvolver ir a até o fim. autoridade. Isso. Exatamente. Porque se a gente fala uma coisa e não cumpre, isso mexe com a nossa autoridade, mexe com a confiança dos nossos filhos na gente. Eu não posso confiar na minha mãe. Ela fala uma coisa, outra ela fala outra, então não dá para confiar nela. Então, mantenha a sua palavra. Isso. E acho que é isso então. Ó, quero lembrar que amanhã tem Masterclass. Como educar sem gritar e melhorar o relacionamento com os nossos filhos. É uma aula super especial que eu estou preparando para vocês. Vai ter presente durante a live, então não percam. Se inscrevam aqui no link da minha bio, tá bom? E então amanhã tem mais. Obrigada, Rê, Demais. pela sua Eu que agradeço. participação. Foi uma Fico delícia. muito Boa feliz com esse noite. bate-papo. É muito bom. Domingo a gente conversa mais pessoalmente, que é muito bom. Um beijo para todo mundo aqui. Beijo. Boa noite. Boa noite, gente. Ui, não tô conseguindo desligar. Vamos ver, agora foi.